Fala pessoal, vou ensinar para vocês aqui como eu faço esse corte todo na tesoura. Primeiro eu venho dividindo esse cabelo, crio aqui essa mecha vai ser a minha mecha guia da parte inferior do corte, e eu venho cortando ela no formato circular, acompanhando o formato do cabelo. Desta forma eu vou ter o mesmo comprimento, toda a extensão. Agora, dessa mecha para baixo, eu venho criando uma nova linha de corte, toda na vertical, para tirar um pouco do peso desse cabelo. Nós vamos ter aqui essa região da nuca bem mais curtinha. Então, repara que eu fiz uma primeira mecha vertical, cortei, e agora as próximas eu vou trazer para mecha anterior. Eu vou trazer a segunda mecha na primeira, vou ver a minha guia e vou cortar. Agora eu penteio e trago a terceira mecha sobre a segunda. Junta bem o cabelo, acho a guia e corto no mesmo sentido, na vertical, para aliviar um pouco do peso desse cabelo. Corto até embaixo e repito o mesmo processo, agora jogando a quarta mecha sobre a terceira. Para que é um passo a passo bem simples, mas a gente precisa ter um pouco de cuidado. Sempre cortar sobre a guia anterior. Se eu não vejo a guia, eu não corto. Eu trago a mecha na guia anterior e faço o corte. Sempre penteio para ver como tá ficando o caimento desse cabelo. E agora nós vamos para a última mecha. Vou jogar ela sobre a anterior também, penteio, acho a minha guia e faço o meu corte. Sem pressa, sem correria, bastante calma. É um corte simples de se fazer, mas precisa de muita atenção. Cortei tudo, repara como ficou o caimento, bem leve, bem suave. Agora vou repetir o mesmo passo a passo, sempre molhando bem esse cabelo. A água vai ajudar a gente a criar as nossas mechas, as nossas seções, né? Mais limpas, mais bem divididas, ó. Crio agora para a minha direita, jogo a mecha do centro sobre a mecha que eu tô criando, ó. Acho a guia e corto. Vou repetir esse mesmo passo a passo aqui pro meu lado direito agora. A ideia de fazer essa divisão é eu ter a nuca mais baixa, né? Com menos volume. Eu vou ter preservado aqui a curvatura do crânio na região da coroa. Vou deixar a coroa um pouco mais densa, com mais volume. E vou deixar aqui a parte da nuca mais baixinha. Ó, repara, achei a guia. Vem e corto. Se você não viu a guia, pessoal, penteie o cabelo novamente, procura a guia e aí você corta. A nossa intenção é fazer essa projeção de mechas para que o cabelo das pontas fique maior do que o cabelo do centro. Assim eu vou ter mais volume, vou ter um cabelo mais preenchido nas laterais e vou ter a nuca um pouco mais baixa. Quando esse corte estiver todo seco, eu vou ter a impressão de que todo esse cabelo está do mesmo comprimento, porém eu vou ter mais cabelo na região dos cantos, né? Porque eu criei uma projeção, joguei esse cabelo sobre a mecha anterior, fazendo uma projeção. Vou seguir cortando dessa mesma forma até o final também. Vocês podem reparar que embaixo o cabelo está ficando um pouco longo, pois no final eu vou aferir essas pontinhas que estão ficando umas pontinhas mais finas, né, mais ralas. Mas aqui a gente está criando o corte, retirando um pouco desse volume, porém nós estamos preservando o comprimento ainda. Vocês podem ver que o cabelo que está ficando ali na nuca, por mais que está ficando um cabelo ralinho, ainda está ficando um cabelo longo. Esse final eu gosto de cortar depois texturizando com a navalha ou da forma que você achar melhor. Dessa forma que nós estamos cortando, nós estamos tirando
o volume do cabelo, porém estamos preservando o comprimento. Estou cortando agora a nossa última mechinha e encerrei essa parte da nuca. Agora eu soltei o cabelo de cima e eu vou fazer uma divisão triangular para preservar aqui a região da minha coroa. Como eu falei, pessoal, é um corte relativamente simples de ser executado, porém a gente precisa ter cuidado na hora de separar essas mechas, dividir bem esse cabelo, porque são essas divisões que vão garantir a organização do nosso corte. Vai facilitar o nosso corte e vai garantir que a gente não está cortando mais do que deveria. Separa bem o cabelo, prende sempre com a presilhinha. E agora eu vou vir aqui na lateral. Estou erguendo um pouco a cadeira para ficar uma postura mais ergonômica para mim. E eu vou vir, ó, traçando mechas diagonais do cantinho ali atrás da orelha até o centro da nuca aqui, o centro da cabeça. Joga essa mecha toda sobre o dedo e vou vir cortando nesse formato diagonal para preservar mais o volume da coroa. Vou puxar uma outra mecha agora. Próxima mecha, sempre do cantinho para o centro da cabeça. Separo bem essa mecha. Embaixo eu tenho a guia do cabelo que eu já cortei. E eu vou vir cortando diagonal para cima, ó, seguindo o desenho que eu já tinha feito da mecha inferior. A mecha inferior, praticamente eu só tirei o excesso. Essa agora foi, pode-se dizer que é a primeira mecha, né? A primeira que eu puxei, eu basicamente só limpei o excesso. Essa, ó, já vou fazer o mesmo esquema. Vou jogar ela na mecha anterior. Vou cortar, ó, puxo bem o cabelo. Penteia sempre muito bem para trazer todo esse cabelo na sua mão. Acha a sua guia. E aí então você corta. Sempre, pessoal, só corte se estiver vendo a guia. Se você não estiver vendo a guia, não corte esse cabelo. Cortei. Penteio, vejo como que tá o caimento. Vou tirar mais uma mechinha. Eu tava aqui vendo como que tava ficando a minha imagem, se tava bacana ou não, se tava pegando bem o corte para vocês verem. Outra divisão em diagonal do canto lá da nossa divisão até o centro da cabeça. Penteia, acha a mecha guia e corta. Aqui a gente tem duas guias, pessoal. Aquele cabelinho que a gente cortou primeiro embaixo, aquela primeira guia que eu fiz acompanhando o formato do crânio, ela é a guia do comprimento que eu tenho. E eu tenho agora essa guia de baixo, que é a guia do formato do meu corte. Se eu seguir essas guias, eu vou garantir que eu estou mantendo o mesmo comprimento entre as mechas. Mantendo o mesmo comprimento não, né? Porque como a gente está fazendo uma projeção, essa mecha que eu corto, ela vai ficar sempre um pouco maior do que a mecha anterior. Aí a gente vai preservar mais esse volume na região da coroa. Mas eu vou ter essas duas guias. A guia inferior, que é a guia do meu comprimento, e a guia que eu tenho, que é a mecha anterior, que é a direção do meu corte. E ela também me ajuda a manter a proporção no meu corte, né? Dessa forma eu tenho o mesmo comprimento de ambos os lados. Quando eu for cortar a outra lateral, eu vou me basear também nesse mesmo método e eu vou conseguir ter a simetria do meu corte, baseado nessa guia que eu fiz ali embaixo. Vem cortando já a última mechinha. Corto até ali onde a gente fez a nossa divisão. Sempre enxergo a guia primeiro e depois corto. Olha como que fica bem conectado esse corte. Agora eu soltei aquele cabelinho que eu prendi na coroa, reparti ao meio e eu vou jogar ele também na última mecha que eu fiz. Praticamente vai sair só as pontinhas, mas eu venho cortando também para garantir que esse cabelo vai ficar simétrico. Os dois lados vão ter o mesmo tamanho. Cortei, não tem muito segredo também. Acha a guia, corta. E agora eu vou vir fazendo seções na horizontal.
vou achar o cabelo que eu já cortei lá atrás, vai ser a minha guia, e eu venho cortando com o meu dedo reto na horizontal até sair lá na frente, ó. Corto, confere se não ficou nenhum cabelinho para trás. No caso aqui eu deixei uma pontinha para trás. Vou fazer outra seção na horizontal de novo. Vou jogar sobre a primeira. E aqui mesma questão que a gente tinha atrás. Eu tenho ali no comecinho da mecha o comprimento, e embaixo eu tenho a minha guia para manter a proporção do meu corte, né? Manter esse corte bem proporcional, ficar bem simétrico dos dois lados. Vem penteando, sempre penteia para baixo, depois penteio para cima para levar o cabelo, acho a guia e corto. Eu gosto de fazer aqui umas 4, 5 mechinhas. Não gosto de pegar muito cabelo de uma vez. Deu uma pausa ali para cumprimentar o companheiro que chegou. Não gosto de pegar muito cabelo de uma vez, pessoal, porque quanto menor for a nossa mecha, mais preciso vai ser o nosso corte. Menos degraus vão sobrar depois pra gente vir aferindo. E aí vocês estão vendo, passo a passo, que eu tiro uma mechinha aí na espessura aproximadamente de um dedo e venho cortando. Depende muito do formato do crânio do nosso cliente, mas no geral, geralmente vão dar aí umas 4, 5 mechinhas. Às vezes se o cliente tem a lateral mais larga, ou às vezes tem a lateral mais curtinha, vão dar mais ou menos mechas. Mas eu venho sempre fazendo essa proporção de aproximadamente aí um dedo cada mecha. Acho a guia e venho cortando. E aqui eu vou ter uma projeção entre mechas também. Eu estou criando um corte em camadas. Lá embaixo, no primeiro corte que eu fiz, ficou mais ou menos o comprimento de um dedo. E aqui em cima já está ficando os 3 dedos de comprimento essa mecha. E a gente vem sempre projetando a mecha de cima sobre de baixo. Essa projeção, ela garante que eu vou ter essa graduação no meu cabelo. Vou estar criando mechas que vão ficar maiores do que as anteriores. Dessa forma eu mantenho ali a região da minha aresta com bastante volume, bastante movimento. Olha como que fica bonito o caimento desse cabelo. Já aproveito para vir fazendo a limpezinha aqui do perfil. Faço com a tesoura mesmo, muito cuidado para não beliscar o cliente. Essa limpeza aqui da frente eu gosto de puxar pouco cabelo mesmo, só para definir o formato. Não puxo muito, porque senão depois fica uma falha ali, fica menos volume nessa região. E eu acho que não fica muito bacana, fica realmente desproporcional. Venho aqui tirando só aquele excessinho, aquele cabelo que está mais longo, que eu vejo que pode melhorar. E agora eu vou fazer essa divisão no topo, uma divisão triangular. Para quem não assistiu o vídeo que eu falei sobre as divisões, essa divisão triangular que eu geralmente faço, ela serve para proteger a nossa franja. Ela vai garantir que a hora que eu estiver cortando ali o topo ou conectando esse cabelo com a parte de cima com as laterais, eu não corte a minha franja junto no corte. Sempre vai fazer uma divisão, faz ela bem precisa, enrola esse cabelo na mão, prende com a presilha. Agora ó, vou vir conectando em diagonal para trás. Você vai ver que na parte de baixo do meu dedo eu tenho o comprimento da mecha. Faço seções também aqui na espessura aproximadamente de um dedo, e eu venho tirando ó, só o excesso que está passando. Dessa forma eu venho conectando o topo com a minha lateral. Primeiro eu conecto o topo, depois que eu vou cortar. Primeiro eu gosto de começar com essa conexão, que aí eu já fico com as minhas laterais prontas. Você repara que eu jogo o cabelo para baixo. Agora o que está passando, que é excesso, tá além do meu perfil ali, além do meu acabamento, eu venho e retiro o excesso também.
mais uma diagonal para trás, sempre nessa espessura de um dedo, aproximadamente um dedo. Corta apenas o excesso. Penteio, vejo como é que tá ficando. Vou tirar um pelinho que ficou para trás. Mais uma seção. Mais uma mechinha. Conforme eu for chegando mais para trás desse cabelo, vocês vão ver que vai começar a sair menos cabelo nessa conexão. Mais uma. Tô chegando bem próximo ali da região da coroa. Aqui tá saindo um volume considerável de cabelo, né? Vocês vão ver que conforme eu vou chegando mais para trás, essa mecha começa a sair menos cabelo. Provavelmente essa daqui já vai sair bem pouquinho. Penteia bem, faz a seção bem limpinha, ó. Essa aqui já saiu só uma sujeirinha mesmo. Bem pouca coisa. Vou aproveitar também tirar esse excesso de cabelo que agora ficou aqui na região da orelha. Penteio bem o cabelo, sempre buscando precisão, pessoal. Fazer um corte mais limpo, mais preciso. Aquele cabelinho ali que era da nuca eu joguei para trás para não cortar ele. Cortei só realmente o que estava atrás da orelha. Penteei já para conferir se não ficou nem um cabelinho a mais, nenhum excesso. E agora eu vou vir conectando a minha franja. Sempre faço uma diagonal para baixo. Tento cortar, quando é uma franja mais longa, eu tento cortar ela abaixo ali da linha do olho. Quando é uma franja mais curtinha, tento conectar ela no canto do olho. Agora eu vou vir cortando esse topo, pessoal, só no point cut. A minha ideia aqui é tirar mais o volume do que o comprimento. Eu venho levando essas mechas, ó, e eu tento tirar bastante volume, porém igualar esse topo com a minha conexão que eu tinha feito ali na lateral. Vocês vão ver que conforme eu vou elevando essas mechas, a parte da minha conexão tá um pouco menor. Então eu tento já ir tirando um pouco de volume e conectando ali naquele cabelo que eu já cortei na hora que eu fiz a conexão do topo com a lateral. Vocês veem que bem nesse cantinho costuma ficar uma pontinha, porque o cabelo que já está conectado, ele está um pouquinho menor do que o cabelo do topo, ó. Fica um biquinho, um triângulo. Eu venho cortando com um point cut para desbastar bastante o volume desse cabelo. Meu cliente reclamou que o cabelo dele estava com muito volume, principalmente na parte de cima, já estava ficando complicado de organizar. Então a minha ideia aqui foi preservar bastante o comprimento, diminuir bastante o volume. Vocês vão ver que eu vou usar mais de uma forma aqui de texturização para aliviar esse volume desse cabelo. Mas aqui nessa parte, a minha ideia foi fazer esse point cut para diminuir bastante o volume e igualar esse cabelo do topo com a conexão que eu tinha criado. Point cut, pessoal, a gente entra com a tesoura reto no sentido do fio e eu venho dando tesouradas tirando praticamente só o volume. O comprimento tá saindo aqui porque a minha ideia foi só dar uma igualada nesse cabelo para não ficar nenhum degrau também com a conexão que eu já tinha criado. Então eu venho, ó, sempre tiro ali por volta de uns 2 dedos desse comprimento, eu venho passando a minha tesoura para reduzir bem o volume entre esses fios. Vocês vão ver que a hora que eu tô penteando aqui, ainda tô percebendo que tá ficando um volume ali. Depois eu vou voltar com a minha tesoura de desbaste, tirando um pouco desse volume. Agora também com a ponta da tesoura eu venho acertando essa diferencinha que ficou na minha franja. Na hora que eu texturizei lá em cima, eu criei uma desconexão com a minha franja. Penteei, o encaixe do cabelo tá bacana, mas ainda tô tendo bastante volume. Agora eu separo a franja novamente. Vocês vão ver que eu vou vir
com o pente corrido e a tesoura de desbaste, tirando bastante esse volume desse cabelo para criar um encaixe mais bacana, mais bonito e aliviar esse volume que está aqui nessa lateral. Vou vir sempre, ó, cavando e subindo com o meu pente reto, sempre acompanhando a tesoura, acompanhando o pente. Evita de dar 2, 3 tesouradas com o pente parado, porque aí provavelmente você vai criar um buraco nesse cabelo. Conforme eu vou penteando, vocês vão vendo que o encaixe desse cabelo tá mudando já. Que meu bração ficou bem na frente, né, para tapar a visão de vocês. Mas vocês já começam a ver o resultado dessa tesoura de desbaste. Vou separar aqui as mechas que eu fiz da conexão também. E agora eu começo a elevar esse cabelo, ó, e torcer algumas mechinhas. E venho dando 3, 4 tesouradas. Sempre mais do meio dos fios para as pontas. Eu evito de pegar muito na raiz também, para não deixar esse cabelo arrepiar. Então, torce esse cabelo, faz ali uma voltinha, espessura de um dedo também, e vem dar 2, 3, 4 tesouradas, dependendo do comprimento desse cabelo, sempre subindo essa tesoura. Evita de passar a tesoura 2 vezes no mesmo lugar. Torce o cabelo, tensiona ele para cima, passa a tesoura. Dessa forma também eu vou conseguir tirar bastante volume desse cabelo na região aqui do topo, que foi a reclamação que o meu cliente me fez, né? Que estava muito volumoso o cabelo, estava com dificuldade de organizar no dia a dia dele. Então essa é uma das técnicas que eu uso para tirar um pouco desse volume do topo. E eu venho fazendo por todo esse topo, garantindo que vai ficar bem uniforme. Vocês veem que eu evito de desfazer as voltinhas que eu faço nesse cabelo, deixo ele ainda enroladinho, que a minha intenção é já ter uma base de aonde eu já texturizei esse cabelo. E a franja eu evito de texturizar também, porque eu quero um pouco de peso nessa franja, a gente fazer um movimento bacana. Repara que quando eu tô penteando, tá saindo bastante cabelo, é o cabelo que a gente texturizou. Penteei para baixo, ainda tô vendo que tá um degrau na nossa conexão. Agora eu vou pegar essa mecha, ó, e vou vir fazendo o mesmo procedimento, só que agora com o cabelo esticado. Vem tirando seções como se eu fosse conectar, e do meio para as pontas eu venho fazendo o desbaste desse cabelo. Repare que o cabelo que eu pentei para trás já tem um encaixe muito melhor do que o cabelo que eu ainda não texturizei. Aqui, pessoal, é um pouco de feeling. Você vem cortando e reparando como que tá ficando esse encaixe desse cabelo. Se tem alguma coisa que você quer melhorar, ou se já tá bom do jeito que ficou. Como o cabelo dele tem bastante volume, eu vim trabalhando bastante essa parte de texturização para gerar uma conexão melhor nesse cabelo, um encaixe melhor nesse cabelo. Vocês podem ver que eu venho sempre penteando o cabelo e conferindo se tem alguma coisa que eu posso melhorar, ó, que é a região da coroa. Vou tirar mais um pouco desse volume e eu vou ter um encaixe melhor do nosso corte, pessoal. Essa parte da texturização é muito de feeling. Você vai ter que começar a produzir, a cortar realmente o cabelo, texturizando, e ver o que você achou que vale a pena fazer, qual que é a melhor forma de criar uma textura, criar uma texturização, né? Que você encontrou, e trabalhando, aperfeiçoando. Acabamento agora aqui, frontal com a máquina, não tem segredo. Eu sempre trabalho com o meu dedo médio apoiado ali no rosto do cliente. Agora lavei o cabelo dele já, vamos secar esse cabelo para ver como que ficou. Repara que a franja ficou bem maior do que o resto do corte, mais densa também. Pode ver que tá uma mecha mais comprida e bem mais escura do que a parte de trás do cabelo. E aí eu já venho secando
direcionando esse cabelo da forma como eu cortei, né? Cortei ele diagonais para trás, que a minha intenção era secar esse cabelo todo para trás, bem no estilo Old Money, né? Que tá bem alto agora. Esse ano de 2025, ó, vem secando esse cabelo. Como eu trabalhei bem a texturização, vocês podem ver que nossa lateral ali, por mais que ela manteve o comprimento, o fio tá longo, porém, ó, tem praticamente zero volume. É bem controlado agora. Um sprayzinho fixador só pra de fazer aquela foto bonita, aquela foto bacana. E o pentinho jacaré abrindo bem o cabelo para o spray pegar bem e dar aquele acabamento diferenciado, né? Que só um pente jacaré consegue, né? Deixa realmente o cabelo bem direcionado, bem visível. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo tenha agradado a todos vocês. Eu fico por aqui. Não esquece de curtir. Deixa um comentário nesse vídeo. Segue a gente. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!